Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Espero que esteja tudo bem com você, que nos escuta, nesse momento. Hoje no nosso programa, o nosso assunto será para esclarecer um pouco sobre o transtorno do espectro autista, o que tem como sigla o TEA, você já deve ter escutado falar, ou chamamos também de simplesmente autismo. O autismo, ele é um quadro clínico no qual as pessoas têm dificuldades em desenvolver relacionamentos sociais normais. Usam uma linguagem de maneira anormal ou não a usam em absoluto e apresentam comportamentos restritos ou repetitivos. Quais são os sinais que precisam estar presentes para um diagnóstico do TEA? Existem 2 grupos de sinais e a criança precisa estar enquadrada em algum dos itens de cada grupo, mas não necessariamente apresentar todos os itens. Eu vou dividir aqui em 2 grupos para a gente poder entender. Então, o grupo A, os itens do grupo A, dificuldades na comunicação social e na interação social. Então, esses 3 itens que eu vou falar tá dentro da comunicação e na interação social da criança. O primeiro, dificuldades para interagir com terceiros e compartilhar pensamentos e sentimentos. Então, ela tem uma dificuldade para interagir com as pessoas, seja com as próprias crianças que ela convive, seja com os responsáveis, ela tem dificuldade nessa interação. Dificuldades com a comunicação não verbal, ou seja, contato visual, compreender e usar uma linguagem corporal, expressões faciais, ela não consegue reconhecer, então surge a dificuldade de se relacionar. Dificuldades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos interpessoais. Vejam que nesse grupo A está a dificuldade em se comunicar, tanto para a criança se expressar, quanto para reconhecer a expressão de quem não é portador do TEA. Ou seja, ela tem dificuldade em interagir porque ela realmente não consegue estabelecer uma comunicação, que é algo intrínseco ao ser humano, quando a gente precisa se relacionar. Então, às vezes, crianças e imagina isso, quando as crianças precisam interagir entre elas, elas também estão apresentando dificuldades com crianças que às vezes não têm essa dificuldade e que também não entendem por que, por exemplo, ela sorri para uma criança que tem o TEA e ela não expressa nenhuma reação. Aquilo para aquela criança pode parecer uma rejeição, pode parecer simplesmente coisa de criança, eu não gosto de você, ou seja, simplesmente porque ela não vai conseguir entender, que esse sorriso às vezes é para se aproximar, é para fazer uma amizade ou para expressar que está feliz. Ela não tem, esse reconhecimento. Então imagina o quanto deve ser difícil para essa criança. Já no grupo B, são padrões de comportamento, não mais comunicação. Atividades ou interesses restritos e repetitivos, como movimentos ou fala repetitiva. A criança começa a repetir a mesma coisa, a mesma frase ou a mesma palavra, ou movimentos repetitivos mesmo. Aderência inflexível a rotinas e resistência a mudanças. Então, essas crianças têm muita resistência a mudanças. Elas terem uma rotina é importante. Interesses muito restritos e intensos. Às vezes, há alguns objetos específicos e é intenso isso. É difícil de dividir, por exemplo, esse brinquedo que ela demonstra esse interesse,
resposta a sensações físicas tais como gostos, cheiros e texturas muito aumentada ou diminuída, né? Ela às vezes não sente, ou às vezes ela sente demais, tem uma reação às vezes extrema, às vezes agressiva, às vezes não se entende porque ela teve essa reação, mas é por conta dessa resposta que não a agrada. As causas do transtorno do espectro autista, elas não são completamente compreendidas, embora estejam frequentemente relacionadas a fatores genéticos. Os sintomas eles podem aparecer nos primeiros 2 anos de vida, 3 anos, de forma mais leve e ser melhor detectado em idade escolar, né? E por que a idade escolar? Porque na idade escolar ele começa a ser desafiado em algumas habilidades, essa, por exemplo, que eu coloquei, né, de comunicação e interação maior, apesar dele já começar na família, assim, mas ele pode ser confundido, está começando na escola agora, né, não está conseguindo se ambientar, e aí começa a se investigar o porquê, começa a se ver que ele não está lá na rodinha dos amigos, né? Então, por isso na idade escolar é mais fácil de detectar. Em relação à comunicação e interação social, os bebês com TEA, eles fazem contato visual com a mãe de forma atípica. Eles não fazem um contato visual frequente, nem com muita firmeza, né? Já as mais velhas, num grupo de crianças, preferem brincar sozinha e não fazem por onde estar em grupo e às vezes, inicialmente, quando pequenas, elas ficam bem. Mas esse sintoma ele pode causar grande prejuízo, pois vai levando a um isolamento social, onde ela não consegue estar ali no grupo de amigos. E nós precisamos entender que é uma dificuldade verdadeiramente da criança que não consegue, né? E muitas das vezes ela diz que ela não quer, porque a dificuldade, o incômodo é tão grande que ela precisa, ela prefere trazer para ela essa defesa, né? De assim dizer que não quer, mas na verdade existe sim um desejo da criança estar ali brincando, mas o incômodo é muito grande. Elas têm dificuldade de interpretar o humor e as expressões dos outros também, inclusive de alguém que demonstra que quer que ela esteja ali, naquele grupo, participando daquele grupo. Já em relação à linguagem, algumas crianças podem não conseguir aprender a falar e quando aprendem, na maioria das vezes, aprendem muito mais tarde e podem utilizar as palavras de forma estranha. Às vezes elas usam palavras fora do contexto, repetem alguma palavra fora do contexto do que está se falando, mas não é impossível dela ter uma linguagem, né? Mas ela tende a proporção de pessoas de crianças que têm o TEA, elas vão adquirindo a linguagem mais tarde do que o normal. Em relação ao comportamento, interesses e atividades, as pessoas com TEA são muito resistentes a mudanças, como novos alimentos, brinquedos, organização dos móveis e roupas. Às vezes acontece essa mudança, né, de móveis, por exemplo, na casa e a criança não sabe nem expressar aquilo que está incomodando a ela. Então precisa ser cuidado. Por exemplo, a criança que vai para uma casa de praia, ou a criança que vai para a casa de um amigo, ou a criança que vai com os pais para outro ambiente. Tem que se prestar, né, atenção, porque ele sente muito essa diferença de local. Eles se apegam a um brinquedo específico com frequência e fazem coisas repetidamente. Então, por exemplo, como se balançar, agitar as mãos, girar os objetos. Algumas até se batem ou se mordem. Assistem aos mesmos programas de TV, vídeos, desenhos, várias vezes, pedem para repetir, colocam várias vezes. Podem se interessar por um objeto incomum, por exemplo, um eletrodoméstico.
podem se interessar por aquilo, né? As crianças com TEA podem reagir ao toque de outra pessoa com verdadeira repulsa, porque a sensação para ela é mais intensa do que o normal. Então, às vezes, pegar no braço dessa criança, às vezes a gente pode ter uma reação dela um pouco agressiva, um pouco aversiva a isso, mas às vezes não é. É simplesmente pela aversão ao toque, né? Podem ignorar alguns sons, às vezes, mas ao mesmo tempo se sensibilizar extremamente com outros. Ou seja, é uma condição difícil, né, para essa criança, e difícil também de ajudá-la, difícil de lidar, difícil o tratamento. Tem que ter muita paciência, tem que ter muito conhecimento do que acontece, tem que ter muito acolhimento dessas crianças, olhar para ela porque ela tem outros potenciais também, mesmo diante dessas dificuldades. E o bom é a gente descobrir, né? Como logoterapeuta, eu sempre procuro descobrir o que essa criança tem de bom, o que a gente pode desenvolver dela, né? De potencial, que ela tenha habilidades, né? Em relação à inteligência dessas crianças, elas podem apresentar sim algum grau de deficiência intelectual, e aí seria um QI menor que 70. E aí seu desempenho será desigual mesmo, mas isso não é uma regra. O diagnóstico do espectro autista é feito com uma avaliação médica, o relato dos pais, dos cuidadores, daqueles que convivem com a criança, e alguns testes que existem padronizados para a triagem do espectro autista. Esse diagnóstico ele é feito com uma observação cuidadosa da criança, com esses testes para avaliação da comunicação social, da interação, né? E para crianças mais velhas, junto sempre com os responsáveis. Hoje existem várias ferramentas para um diagnóstico mais preciso. O tratamento do transtorno do espectro autista ele é feito através de análise comportamental aplicada, que é o ABA, né? A terapia comportamental cognitiva, fonoaudiologia quando é necessário, e às vezes a terapia medicamentosa, dependendo do caso, e que ajuda muito a criança a transpassar muitas dificuldades. Como eu coloquei, dependendo do caso, né? A análise comportamental aplicada, chamada ABA, ela é uma abordagem terapêutica onde as crianças aprendem habilidades cognitivas, sociais ou comportamentais específicas, de maneira gradual, e será trabalhado habilidades sociais, de linguagem, comunicação com a criança. Essa terapia ela é adaptada para atender as necessidades de cada criança, né? A gente não vai encontrar uma criança autista igual a outra. E supervisionada por profissionais certificados em ABA. A terapia medicamentosa ela não consegue alterar o transtorno. No entanto, conseguem produzir resultados, por exemplo, na redução de comportamentos repetitivos, no comportamento autoagressivo, na estabilização do humor dessa criança, na desatenção, na impulsividade dela, na hiperatividade, enfim. A terapia medicamentosa, com o devido acompanhamento, com a devida avaliação dessa necessidade, tanto do psicólogo, daquele que tem a condição de medicar, do neurologista, do neuropediatra, né, do psiquiatra que vai ministrar esses remédios, né? A terapia medicamentosa, apesar de ainda haverem alguns mitos, né, em relação a fazer o uso da terapia medicamentosa, essa criança, né, que tem o autismo, ela pode estar sendo né, deixado de dar uma condição para ela, né, quando não se usa o medicamento e quando é necessário, que foi receitado pelo médico, dela ter uma condição melhor de vida, né? Porque as características, né, como eu falei, elas interferem diretamente na relação social dessa criança que ela vai ter para a vida inteira. Então, a terapia medicamentosa também faz parte do tratamento quando é necessário. Então, seriam essas pequenas informações sobre
o transtorno do espectro autista, né? Se você quiser maiores informações, você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é @paulabarretopsi. Se quiser ouvir novamente ou compartilhar com alguém no YouTube da rádio, e no meu YouTube também vai estar, Paula Barreto, psicóloga. E nós falamos no próximo programa, terça-feira, às 9 horas da manhã. Até lá. Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.